Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está na série Curiosidades. Vou falar 6 coisas rápidas hoje sobre o mestre Paulo, o Ravi Shaul, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi o maior responsável pela expansão do evangelho no mundo grego, no mundo helênico daquela época. O apóstolo Paulo era judeu, mas tinha também cidadania romana. Paulo é seu nome romano, Shaul é o seu nome original hebraico e a derivação para o grego do seu nome é Saulo. A primeira coisa a destacar aqui nessa breve biografia de Paulo é a sua conversão. Ele se converte no caminho de Damasco numa das suas cruzadas contra a Igreja de Cristo. Jesus aparece para ele perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o primeiro contato de Paulo, o primeiro contato exclusivo, forte, marcante de Paulo com Cristo foi nessa experiência onde ele se converte. Jesus aparece para ele em defesa da sua igreja, ali ele cai por terra e quando se levanta cego e é levado à casa de Ananias, onde por uma oração desse servo, que era da comunidade da igreja em Damasco, ele se converte a Cristo. A segunda coisa interessante para a gente destacar é que o primeiro contato dentro da igreja para Paulo foi Ananias. Ananias, esse servo que até temia Paulo de certa forma, e era de se entender isso, já que Paulo era perseguidor, né? Agora convertido, é enviado à casa de Ananias e assim, através do ministério de Ananias, seu primeiro contato dentro da igreja cristã, ele é introduzido então nesse caminho que ele perseguia. A terceira coisa que a gente pode destacar na biografia de Paulo é a sua cultura. Ele era poliglota, falava mais de um idioma, que a gente sabe, por informação bíblica, ele falava 4 idiomas. O latim, que era o idioma do império, o grego, no qual ele escreveu suas cartas, falava também aramaico e hebraico. Em Atos 22, versículo 2, a gente vê o apóstolo Paulo falando hebraico. E a Bíblia diz com clareza, e quando eles o ouviram falar em hebraico, então prestaram muito mais atenção. Então Paulo era um homem preparado, era culto, era entendido, era alguém instruído, conhecia de filosofia grega, conhecia também a cultura romana, é claro, já que era cidadão romano, que Paulo era erudito e letrado, Festo dá testemunho. Em Atos 26 e 24 ele diz: as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Então, era alguém preparado, era alguém cheio de instrução. E Jesus chamou esse talento para a sua igreja. A quarta coisa que a gente pode destacar sobre Paulo é a sua religião. Ele era fariseu. Ele declara em Filipenses 3 e 5 que ele era fariseu. Ele diz que era da linhagem de Benjamim, que era israelita, que foi circuncidado ao 8º dia e que em relação à sua religião, ao rigor da lei, ele viveu como fariseu. O apóstolo Paulo teve então alguém que o introduziu na igreja com uma oração libertadora, que foi Ananias, e Paulo declara que seu mestre era Gamaliel. O próprio apóstolo diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus como vós todos hoje sois. Paulo então teve como seu mestre em relação à Torá, a lei de Moisés e aos ensinamentos dos profetas, Gamaliel, grande doutor da lei da sua época. E em relação ao conhecimento, ao vasto conhecimento que Paulo tinha em relação a Cristo, a Brit Hadashah, a nova aliança, ele mesmo diz que esse conhecimento ele não recebeu de homem nenhum, ele não foi instruído, ensinado por homem nenhum em relação a essas coisas, mas que esse conhecimento ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo não foi a Jerusalém, não se juntou ao colégio dos 12 para aprender ali com eles. A revelação que ele teve das grandezas de Cristo, ele aprendeu do próprio Cristo.
Então esse é o personagem extraordinário que nós temos nas páginas do Novo Testamento. O grande Ravi Shaul, o mestre Paulo, o grande apóstolo Paulo. É isso por hoje então. Se você gosta dos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.